Neste problema temos um circuito que tem três resistências em paralelo, R1, R2 e R3, que em conjunto pedem à nossa fonte de tensão V uma intensidade de I amperes, e nós queremos obter a resistência equivalente a este conjunto paralelo que aqui está, uma resistência equivalente R, de modo que, ligando essa resistência à mesma bateria, nós obtenhamos aqui a mesma intensidade de corrente I. O cálculo da resistência R pode ser feito da seguinte forma: olhando para o circuito de cima, temos I igual a I1 mais I2 mais I3, pela lei dos nós de Kirchhoff. Portanto, a soma destas intensidades das correntes que entram neste nó, que é só a I, e a das que saem, tem que ser iguais. O que entra tem que ser igual ao que sai. E nós podemos escrever I1 como V sobre R1, I2 como V sobre R2 e I3 como V sobre R3, porque a resistência R1 V aos seus terminais de tensão V, a resistência R2 o mesmo e a resistência R3 o mesmo. E podemos aqui pôr em evidência V e ficamos com I igual a V 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Isto para o circuito que está em cima. Para o circuito que está em baixo, para este circuito aqui, nós temos, aplicando diretamente a lei de Ohm, V igual a R vezes I, ou seja, I igual a V sobre R. Ou escrito de outra forma ainda, I igual a V vezes 1 sobre R. Ora, se nós temos a mesma intensidade nos dois circuitos, a mesma intensidade, se compararmos esta expressão com esta, observamos que elas são iguais se 1 sobre R for igual ao somatório destes inversos que aqui estão. Portanto, temos que conseguir tirar o valor, uma expressão para R, desta igualdade que aqui está. Ora, podemos fazê-lo da seguinte forma: fazendo esta soma, que aqui temos, e podemos fazê-la obtendo o denominador comum R1 vezes R2 vezes R3, e para isso temos que multiplicar esta fração por R2 R3, esta que aqui está por R1 R3 e esta que aqui está por R1 R2, e fica 1 sobre R igual R2 R3 mais R1 R3 mais R1 R2 sobre o denominador comum R1 R2 R3. E agora, tomando o inverso dos dois membros, o inverso deste devendo ser igual ao inverso deste, ficamos com R igual a R1 R2 R3 a dividir por R1 R3 mais R1 R2 mais R2 R3. Portanto, a expressão para a resistência equivalente é esta que aqui está, e nesta expressão observa que em cima temos o produto das três resistências envolvidas no nosso circuito, portanto destas três que aqui vimos antes, e em baixo temos os produtos 2 a 2, todos os pares possíveis, portanto 1 com 2, 1 com 3 e 2 com 3, é o que podes observar aqui. Um pequeno teste a esta fórmula pode ser feito da seguinte maneira: testando primeiro que ela está dimensionalmente correta, portanto que as unidades de um lado e do outro são as mesmas, e depois vendo que ela faz aquilo que se pretende dela para alguns valores de R1, R2 e R3. Vamos então testar a fórmula quanto às unidades de cada um nos dois membros.
aqui temos ohm, em cima temos ohm vezes ohm vezes ohm, e portanto temos ohm ao cubo, e em baixo temos somatórios de parcelas cujas unidades são ohm ao quadrado, e portanto a unidade é ohm ao quadrado. Ora, algebricamente, a divisão destes dois dá ohm, e portanto a nossa fórmula está dimensionalmente correta. Quanto aos valores, observa que se alguma destas resistências for nula, por exemplo, supõe R1 igual a 0 ohm, se isto acontecer, voltando ao nosso circuito inicial, podes observar que se R1 for nula, é como temos aqui um curto-circuito e toda a corrente fluirá por este ramo, resistência zero, nenhuma passará em algum destes dois, e portanto a resistência equivalente do circuito é nula, é zero. E podes observar que, por exemplo, se fizermos o R1 zero, na nossa fórmula, se fizermos o R1 zero, anulamos o nosso numerador e, portanto, a divisão dá zero, a fórmula responde como nós pretendemos. Por outro lado, se alguma destas resistências for um circuito aberto, se R2 for infinita, por exemplo, o que é que vamos ter? Se R2 for infinita, é como não temos resistência nenhuma aqui, e o nosso circuito resume-se ao paralelo de R1 com R3. Então aqui podes ver que se R2 for muito grande, estes dois termos que envolvem R2 ficam muito maiores do que este, e a nossa resistência pode-se calcular. Vou por aqui, se R2 é muito maior do que R1 e R2 é muito maior do que R3, então a nossa resistência fica aproximadamente igual a R1, R2, R3 sobre R1, R2 mais R2, R3. Pronto, este termo fica muito mais pequeno que estes dois, e esta soma fica aproximadamente igual a esta aqui. Ora, aqui podes ver que podemos cancelar o fator comum R2 e obtemos uma resistência equivalente ao paralelo de R1 com R3, como esperávamos. Outra maneira de escrever aquilo que afirmamos ainda agora é dizer que o limite de R, o limite da resistência R, quando R2 tende para infinito, é igual a R1, R3 sobre R1 mais R3. Para o caso em que temos um paralelo com N resistências de R1, R2 até Rn, por um raciocínio análogo ao que nós fizemos antes, a resistência equivalente é dada pela expressão que aqui está, em que em cima temos o produto dos valores das resistências todas, de R1 até Rn, e em baixo temos a soma. Isto aqui é uma soma, temos a soma dos produtos das resistências N mais uma é N menos uma é N menos uma, isto é, aqui é o produto de todas menos o R1, aqui é o produto de todas menos o R2, depois viria o produto de todas menos o R3, etc., até chegarmos ao produto de todas menos o Rn, de uma maneira análoga ao que vimos para a expressão antes. Repara, se o N for 3, aqui temos o produto de R1 até R3, aqui temos o produto delas todas, se quiseres, menos R1, aqui temos o produto de todas menos R2 e aqui temos o produto de todas menos R3. Portanto, a expressão para o caso geral é esta. E dimensionalmente deixo para tu veres que esta fórmula está correta.